Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo está 100%, viu? Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na fanpage da Rádio Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Facebook nós estamos aí há mais de 4 anos, muito obrigado a todos vocês que estão seguindo aí a nossa fanpage. No YouTube, canal novinho, preciso de vocês aí, se inscrevam, deixe aí o seu like, gostei ou não gostei, faça comentário, é muito importante. Assista o vídeo até o final, mais importante ainda, né? E compartilhar com as outras pessoas. Em atitude de oração, vamos estudar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, comigo minha esposa, Dona Vilma, eu de cá, você de lá, em minhas mãos, a velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. Em minhas mãos também o nosso material de estudo, vai para a playlist Estudando a Bíblia, né? Nós temos aí no canal a playlist Estudando a Bíblia na Estrada, ou melhor, Falando de Cristo na Estrada, Falando de Cristo na Igreja, né? Nós vamos estar mudando o nome dessas playlists para colocar aí a nossa campanha de oração. Anote aí, na segunda-feira, dia 14, começa a nossa campanha de oração. Vamos orar para que Deus esteja ouvindo as nossas orações e, o mais importante, respondendo às nossas orações, recebendo os nossos agradecimentos. Dia 14. Como nós havíamos combinado, agora toda quinta-feira nós vamos fazer o resumo da lição, tá? Toda quinta-feira nós vamos fazer o resumo da lição da semana, para que na sexta-feira você possa recapitular e levar para a sua classe de escola sabatina no sábado ou na escola dominical no domingo. Espero estar contribuindo com você, tá ok? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão, Senhor, perdão pelos pecados e falhas, e lhe agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a sua santa palavra. Que o seu Espírito seja o nosso professor agora, que ele nos capacite, que esteja com cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada. Meus irmãos, tem muita novidade aí no nosso canal, tá? Tem muita novidade, porque além do estudo de quinta-feira, além da nossa campanha de oração que começa na segunda, dia 14, a gente vai estar postando muitos vídeos aí, né? A gente pregando na igreja, mostrando lugares interessantes que servirão aí de pano de fundo para a gente falar de Cristo, ok? Então, não deixe de seguir e também de indicar para outras pessoas. Nós estamos estudando Hebreus, a mensagem para os últimos dias, e estamos chegando já quase na metade da lição. Chegamos aí na lição número 6, que o tema é Jesus, o sacerdote fiel. Bom, eu já falei para vocês que provavelmente quem escreveu a carta ou a epístola de Hebreus foi o apóstolo Paulo, né? Tudo indica a igreja primitiva recebeu os escritos ali como sendo Paulo o autor dessa carta, dessa epístola, né? Agora, sabemos também que foi para cristãos, gentios cristãos e também judeus cristãos, que tinham recebido a mensagem de pessoas que conviveram com Jesus, ou ouviram, ou tocaram em Jesus, né? Com os apóstolos, estavam vivendo aquele momento do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, vendo milagres e mais milagres acontecerem, só que eles estavam sofrendo agora, no momento que recebem essa carta, uma perseguição terrível, e alguns estavam desanimando. E algumas heresias também já estavam brotando dentro da igreja, tá ok? E aí, Paulo ele vai fazer este sermão. Ele cita textos do Antigo Testamento, que era a sua Bíblia, e faz de imediato uma aplicação. Por quê? Porque eles conheciam também a Bíblia hebraica, né? A Bíblia era o Antigo Testamento. Agora, ele chega no tema de Jesus, o sacerdote fiel. O verso para memorizar está aqui em Hebreus capítulo 7, verso 26. Abra a sua Bíblia aí. Hebreus 7, 26 diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Amém. Esse sacerdote, Paulo está dizendo aqui, que é Jesus. Agora, se nós temos esse sacerdote, Jesus, à destra de Deus lá no céu,
Nós vamos agora, através do estudo desta semana, desse resumo, conhecer qual é o papel do sacerdote, né? O que ele fazia, como ele era escolhido, tá ok? Então, irmãos, o pecado, ele nos separou de Deus. Você sabe, né? O pecado, ele nos separou de Deus. Porém, Jesus Cristo, ele veio para quê? Para transpor esse abismo. Para isso, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Seu papel tem semelhanças com os sacerdotes humanos, mas tem também algumas diferenças que a gente vai estudar aqui. Ele é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus capítulo 5, verso 6. Isso significa que Jesus é semelhante a Melquisedeque. A gente vai falar sobre Melquisedeque ainda hoje, tá? Esse rei sacerdote, ele era um cidadão contemporâneo da época de Abraão. Vamos recapitular um pouquinho. Quando teve uma coalizão de reis que atacaram ali Sodoma e Gomorra, eles não apenas conquistaram, mas levaram cativo Ló, sobrinho de Abraão. Em resposta, o que Abraão fez? Abraão armou um contra-ataque, resgatou Ló e outros cidadãos capturados dessa cidade, né? Junto ali com os bens que tinham sido saqueados. Ok? Bom, irmãos, o que acontece depois? Quando Abraão e os resgatados voltaram da batalha, Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, abençoou Abraão e em troca o patriarca deu a Melquisedeque o dízimo de todo o despojo da batalha. Está lá em Gênesis capítulo 14 essa história, né? Falando de Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. Esse Melquisedeque, ele não era Cristo pré-encarnado. Alguns têm uma crença que Melquisedeque era Cristo pré-encarnado. Não era, tá? Também ele não era um ser celestial. Ele era apenas um rei sacerdote humano. Um modelo adequado para Paulo. Paulo usou este modelo, Melquisedeque, né, para aplicar a um tipo de Cristo. Isso aí se encaixa certinho, né, no argumento do apóstolo Paulo. Ele estava, como eu disse, né? Essa epístola é um sermão. Embora não pertencesse à tribo de Levi, a tribo sacerdotal do antigo Israel, Cristo se tornou um sacerdote eficaz, um sacerdote superior, pois seu sacerdote estava de acordo com quem? Com a ordem de Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Observe, irmãos, que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, o que torna seu sacerdócio anterior e superior ao de Levi. Né? Assim, seu sacerdócio tipifica apropriadamente o sacerdócio real de Cristo. Paulo está explicando isso para os hebreus, explicando isso para nós também ainda hoje. Agora, vamos falar das qualificações sacerdotais. E por que é importante você conhecer essas qualificações? Porque elas são aplicadas em Jesus e também ao reino de sacerdotes, que somos nós. Ao reino de sacerdotes, que somos nós, né? Está lá em 1 Pedro. Hebreus capítulo 5, do verso 1 até o verso 24, começa listando ali as qualificações do sumo sacerdote. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu li aqui Hebreus capítulo 5, do verso 1 até o verso 4, falando das qualificações do sacerdote. Ao todo são listados 12 qualidades de um sumo sacerdote em Hebreus 5, de 1 a 4, né? Primeiro vem ali uma descrição do ofício sacerdotal. Todo sumo sacerdote é, primeiro, escolhido dentre os homens. 2, selecionado a favor dos homens. 3, constituído nas coisas relacionadas com Deus. 4, nomeado para oferecer dons e sacrifícios. 5, apontado para oferecer sacrifícios pelos pecados. Em seguida, vem as características pessoais do sacerdote. 6, é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam no caminho. 7, está rodeado de fraquezas. Além disso, 8, deve oferecer sacrifício pelos pecados tanto do povo. 9, como de si mesmo.
E por fim vem ali a vocação do sacerdote. 10. Ninguém toma essa honra para si. 11. A não ser quando chamado por Deus. 12. Como aconteceu com Arão. Bem explicadinho, né? Bem explicadinho. 4 características do sumo sacerdote se destacam aqui. Ele tem solidariedade para com as pessoas, né? Ele tem capacidade de moderar suas emoções, está sujeito à fraqueza e, finalmente, a vocação do sacerdote. E discutiremos sobre cada uma agora, antes de falar das qualificações de Cristo para essa obra. Primeiro ponto, o sumo sacerdote era escolhido dentre o seu próprio povo. É importante você guardar isso, tá? Que o sacerdote ele era escolhido dentro do seu próprio povo. Ele deveria ser israelita. Está lá em Êxodo 29, verso 9, Êxodo 29, 40, Números 18, de 1 a 7. Ele tinha que ser da tribo de Levi, ok? Arão foi nomeado como primeiro sumo sacerdote pelo próprio Deus. Está lá em Êxodo capítulo 28, verso 1. Quando certos indivíduos, como Corá e seu grupo, ousaram nomear a si próprio e a outros para a posição de sumos sacerdotes, Deus fez o quê? Deus os destruiu. Está lá em Números 16, do verso 15 ao verso 40, né? Então o sacerdócio, irmãos, e suas prerrogativas não era uma questão insignificante. Está demonstrado ali também o rei Uzias, né? O rei Uzias, por meio ali de um surto de lepra em seu próprio corpo, quando ele forçou a entrada no templo para queimar incenso no altar. Quando ele fez isso, ele foi castigado com uma lepra no seu corpo. Está em 2 Crônicas 26, do verso 16 ao verso 21. Portanto, irmãos, observamos que o sumo sacerdote terreno sempre foi homem escolhido do próprio povo. Ele também devia mostrar solidariedade, ser israelita, descendente de Arão da tribo de Levi. Seu trabalho era representar outros seres humanos diante de Deus e oferecer dons e sacrifícios por si próprio e também pelo povo. Então o tema da solidariedade de Cristo para conosco surge ali em Hebreus capítulo 2, 17 e 18, como é um sermão de Paulo, ele ressurge em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16, e ele é desenvolvido depois ali em Hebreus capítulo 5, tá? Bom, em segundo lugar, o sumo sacerdote, como o livro ou a carta aos Hebreus descreve, o sumo sacerdote ele é uma pessoa capaz de moderar, ou seja, restringir sua própria emoção para com os insignificantes que se desviam. Está escrito, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Hebreus 5:2. O sumo sacerdote ideal, irmãos, não era uma pessoa muito severa, mas também não era indiferente ao pecado. Ele compartilhava as responsabilidades gerais durante o ano, está lá em Êxodo 29, do verso 38 ao verso 46. Mas ele sozinho oferecia o sacrifício no dia da expiação, Levítico 16, de 1 a 25. Ele carregava o urim e turim, Êxodo 28, 30. E ele precisava fazer todas essas coisas com autocontrole emocional. Terceiro ponto, embora, pelo menos às vezes, o sumo sacerdote devia sentir-se frustrado com os pecados cometidos por seu povo. Tem um episódio, a gente lembra ali da ocasião em que o sumo sacerdote, o Eli, ele acusou de maneira errada Ana, ele acusou Ana de estar bêbada lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 13 e 14, Então, esse sumo sacerdote, ele era sujeito à fraqueza. Hebreus 5:2 afirma que o sumo sacerdote estava vestido ou estava rodeado de fraqueza por debaixo da sua elaborada vestimenta. Essa distinção importava, pois sua fraqueza o capacitava a lidar com os maus feitos ou os malfeitores, aquilo que as pessoas faziam de errado, com brandura. Como sumo sacerdote, devia ser solidário com o seu povo, devia conter suas emoções quando frustrado e ter a consciência de que estava sujeito ao pecado. Isso tornava esse sacerdote uma pessoa acessível. Quarto e último ponto, não era possível se alistar nem concorrer a esse ofício. O primeiro nomeado, Arão, foi escolhido por Deus e ninguém estava autorizado a conferir essa honra a si mesmo. Um sumo sacerdote era aceito somente quando era divinamente convocado. Amém? Em resumo, então, irmãos,
O sacerdote, ele devia ser solidário com o seu povo, controlar suas emoções, estar ciente de sua fraqueza e assumir o cargo somente quando era convocado por Deus. Amém? Eu falei do sacerdote da tribo de Levi, da linhagem ali de Arão, tá? Que prestava o seu sacerdócio no templo. Agora vamos falar da qualificação de Cristo, ou as qualificações de Cristo. Então Paulo, ele mostra aquilo, ou relembra aquilo que eles já conheciam, que era o trabalho do sacerdote, e eles reclamavam, né? Por quê? Porque esses sacerdotes, eles eram homens sujeitos a fraqueza, sujeitos a pecados. Eles morriam. E o tempo ia passando, as pessoas pecavam, levavam as suas ofertas até esse sacerdote. Esse sacerdote falava, olha, em nome de Deus, os seus pecados estão perdoados. Eles não podiam perdoar o pecado, mas eles podiam falar que em nome de Deus os seus pecados estavam perdoados, que Deus o abençoaria, né? Mas as pessoas começaram a notar que não estava havendo mudança nas pessoas. Mesmo as pessoas levando oferta, pecava, levava oferta, pecava de novo, levava oferta do sacrifício, não estava havendo mudança na vida dessas pessoas. Ainda hoje a gente vê a mesma coisa, né? E aí Paulo agora vai aplicar isso a Jesus Cristo. Ele diz, Hebreus 5, 5 e 6, Paulo ele volta a falar de Jesus. Ele falou sobre duas das qualificações do sumo sacerdote, que eu já citei aqui, né? É a nomeação divina e a solidariedade para com os seres humanos. Essas duas qualidades, esses dois tipos, Paulo traz agora e aplica no sacerdote fiel que é Jesus. Primeiro, Cristo não tomou essa honra para si. Foi Deus quem designou essa posição para ele. Paulo mostrou isso ao ligar dois salmos. Paulo vai lá no Antigo Testamento, pega dois salmos. Ele já tinha citado esses salmos no início e no final de uma série de citações, Hebreus capítulo 1, do verso 5 ao verso 14. Ele já tinha citado esses salmos. Ele traz novamente esse salmo. E a primeira citação é o Salmo 2, verso 7, né? Aliás, o Salmo 2 é um salmo messiânico que fala sobre a designação de Cristo como filho adotivo de Deus. A segunda é o Salmo 104, ou Salmo 110, verso 4, que mostra que Cristo foi chamado por Deus para ser sacerdote. Suas atividades sacerdotais já haviam sido mencionadas nos textos, lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, né? Depois está lá, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, né? Então, Paulo está falando sobre Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Hebreus capítulo 1, 3. O papel de um sacerdote. Então, Paulo combinou o tema da filiação com o tema do sumo sacerdócio de Cristo. O que ele fez? Ele é o filho designado de Deus e o sumo sacerdote perfeito para os seres humanos, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, verso 6. Ou, como Hebreus capítulo 7, verso 15 declara, né? Semelhante a Melquisedeque, está escrito aí na Nova Versão Internacional. Amém? Como Melquisedeque, Cristo, ele é rei e sacerdote. Vocês lembram aí que em outra lição, uma lição anterior, eu disse, né? Que esse sacerdote, ele é diferente, porque ele está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Então, ele, como Melquisedeque, Jesus, ele é rei e é sacerdote. Comparado aos sumos sacerdotes levitas, Jesus é melhor. Por quê? Porque ele é capaz de lidar gentilmente com os ignorantes e rebeldes. De igual forma, Jesus é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, está em Hebreus 4,15. Socorrer os que estão sendo tentados, Hebreus 2,18. O Senhor pode salvar totalmente, Hebreus 7,15, irmãos. E aperfeiçoar para sempre os que estão sendo santificados, Hebreus capítulo 10, verso 14. Glória a Deus por isso, né? E a segunda qualificação é mostrar solidariedade para com os seres humanos. É óbvio, seu sofrimento, aprendizado e obediência e aperfeiçoamento mostrado aqui em Hebreus do capítulo 5, no capítulo 5 do verso 7 até o verso 10. Amém? Agora, como é que nós vamos aplicar isso em nossas vidas? Paulo descreveu Jesus como superior aos anjos, por ser filho de Deus, entronizado, Hebreus capítulo 1. No entanto, por um tempo, Jesus foi feito inferior aos anjos, como aquele que, por meio de sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, Satanás, Hebreus 2. Jesus também
foi descrito como aquele que não pôde prover descanso para a geração do êxodo devido à sua incredulidade, à sua desobediência, Hebreus 3, mas podia oferecer descanso para o povo de Deus pós-messiânico, conforme vemos em Hebreus capítulo 4. Jesus também é um sacerdote semelhante, porém ele é muito diferente dos sacerdotes levíticos. Hebreus capítulo 5 diz isso. À luz dessas informações, qual seria a etapa seguinte para a qual Paulo desejava conduzir o seu público? Naquela época, gentios cristãos, judeus cristãos, como eu disse, que tinha convivido, receberam a mensagem por pessoas que tiveram ligação direta com Cristo, viveram o momento do milagre do Pentecostes. Para nós que estamos também aguardando a breve volta de Jesus, estamos às margens do rio para atravessar para Canaã Celestial. Irmãos, Paulo ele queria que seus leitores avançassem na compreensão do ministério sumo sacerdotal de Cristo ao notarem a semelhança com Melquisedeque. Por isso ele usa Melquisedeque. No entanto, havia alguns obstáculos. Quais eram? Os leitores daquela época, eles eram preguiçosos para ouvir. Precisavam de leite como cristãos imaturos, em vez de alimento sólido. Eram inexperientes na palavra da justiça. Está aí em Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Paulo estava com problema de passar ali a mensagem, porque o povo estava com preguiça de estudar a palavra de Deus. Será que isso está acontecendo hoje? Porque se a gente percebe isso acontecendo dentro da igreja, ou das igrejas cristãs, imagine fora das igrejas, né? Embora o apóstolo tenha usado termos muito fortes aqui, ele equilibrou com a sua repreensão exortativa com a declaração positiva sobre a condição espiritual deles, né? Então Paulo, ele chama a atenção de maneira bem forte, falando que eles eram pessoas imaturas, estavam precisando de leite, quando já deveriam estar se alimentando de alimento sólido. E depois Paulo, ele vai fazer uma declaração positiva sobre a condição espiritual deles. Ele diz: ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Hebreus capítulo 6, verso 9. Amém? Então, o que eu tenho para falar para você mediante essa lição é o que Paulo fez aqui também, né? Às vezes a gente chama a atenção para o seu bem. Quando Cristo envia uma mensagem que é forte, que você fala, essa doeu, foi um puxão de orelha, né? Às vezes a gente fica até magoado. Às vezes você olha para o púlpito da igreja, ao receber essa palavra de um irmão ou de uma irmã que está pregando ali, você nem quer voltar mais na igreja, você se sente ofendido, né? Parece que a pessoa está falando só para você. Parece que ela está te dando um carão, está chamando a sua atenção. Meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo que, ao enviar essa carta aos Hebreus, uma carta de exortação, a chamar eles para fazer essa reflexão, né? Que valeria ou vale a pena continuar no caminho chamado cristianismo, porque a salvação só vem dele, de Jesus Cristo. Ele reforça a divindade, as características desse Cristo Jesus. Ele exalta o nome desse Cristo Jesus, para que eles retomem a ter fé na salvação através do único que pode, que é Jesus. Por isso ele faz uma repreensão tão dura, mas depois ele suaviza, né? Dizendo que estamos certos de que coisas melhores o esperam, coisas relacionadas com a salvação. Então eu não te conheço, eu não sei como você recebe essa mensagem, como você recebe a mensagem, às vezes a palavra de Deus, quando você lê, você mesmo lê a Bíblia, quando alguém transmite a palavra de Deus, ou um louvor, ou uma situação, eu não sei como você tem recebido a palavra de Deus. Tá? Mas seja lá a maneira que for, eu espero que você entenda que Deus está falando com você porque Ele te ama. Se é uma repreensão, é porque Ele te ama, Ele te conhece e Ele quer te levar para um lugar maravilhoso chamado céu. Lá iremos ficar por um período
e depois retornar para a Nova Jerusalém, esta terra prometida, onde não haverá nem choro, nem lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte. É esse lugar que está reservado para você e para mim também. Por isso eu digo, vale a pena, vale a pena. Puxãozinho de orelha, um carão de Deus, vale a pena, porque Ele é Pai, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Coisas relacionadas com a salvação. Ele quer te salvar, você e toda a sua família. Basta você querer ser salvo. Amém? Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Não esqueça, na segunda-feira, dia 14, começa a nossa campanha de oração. Eu quero você junto comigo orando. Na próxima quinta-feira, nós vamos trazer o resumo da lição número 7. Jesus, a âncora da alma. Hebreus capítulo 6, 19 e 20 diz: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica através do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai continuar esse tema do sacerdócio de Cristo em nosso favor. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, lembre-se que vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo. Amém? Oremos? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permitiu estudar a sua santa palavra e mostrar para cada um de nós que nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Um sacerdote que é eterno, sacerdote rei, que está à destra do Pai, nos representando e fazendo a intercessão por cada um que vai até a Ti, com o coração aberto, arrependido, contrito. Senhor, muito obrigado por estar nesse exato momento fazendo o seu papel em nosso favor. Obrigado, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa salvação. Amém. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.